Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da série online sobre a AWS, onde você vai aprender como levar a sua carreira ou seu negócio para o próximo nível. E vai saber como entregar soluções de TI muito mais rápida, com alta disponibilidade e ganhando até 5 vezes mais com isso, sem precisar ficar se preocupando com infraestruturas ou com instalação de servidores. Eu sou o Leandro Porciúncula e nesse vídeo eu vou mostrar os 5 princípios fundamentais da nuvem da AWS. Eu vou mostrar também na prática um ambiente que um aluno meu criou na nuvem da AWS para poder parar de perder clientes que estavam insatisfeitos. Na aula anterior eu mostrei o que era a AWS, eu falei os 4 sabotadores que impedem a adoção da nuvem pelas empresas e pelos profissionais de TI. Eu mostrei também a console da AWS e seus principais serviços. Se você não assistiu a aula anterior, aqui embaixo desse vídeo tem um link para a aula 1. É muito importante que você assista, que é para poder entender o conteúdo da aula de hoje. Bom, antes de começar, eu quero agradecer as dezenas de comentários que eu recebi. É muito bom ver essa comunidade crescendo e cada vez mais pessoas evoluindo com o conhecimento. Comentários como o do Thiago, que disse: parabéns pelos vídeos e muito obrigado pela sua disposição. Já uso a AWS, mas seus vídeos estão servindo tanto para tirar minhas dúvidas como para mostrar a forma correta de utilizar os serviços. E também comentários como o do William, que disse: realmente deixar uma aplicação com alta disponibilidade e infraestrutura interna dá muita dor de cabeça, muita queda com diversos fatores. Esse assunto me interessa muito. É muito importante para mim saber que eu estou ajudando esses profissionais a evoluírem nas suas carreiras, principalmente porque o mercado de TI está passando por um ótimo momento, onde existem muitas oportunidades para profissionais com conhecimento em AWS. Você sabia que 80% das empresas já adotam recursos em nuvem e que os serviços de nuvem crescerão em média 31,4% ao ano até 2019? É o que diz uma pesquisa feita pelo IDC. Eles também estimam que os gastos globais com computação em nuvem chegarão a 141 bilhões até 2019. Agora eu vou falar sobre os 5 princípios fundamentais da nuvem da AWS. Assim você vai poder diferenciar os principais serviços do mercado e vai ter uma boa base para implementar serviços eficientes e seguros nos seus clientes ou na empresa em que você trabalha. A AWS se apoia em 5 princípios fundamentais que a tornam tão eficiente. O primeiro princípio é self-service, ou seja, o usuário não depende do administrador da nuvem para criar novos recursos. Ele tem à sua disposição uma interface web ou uma interface de linha de comandos, onde ele pode adicionar, excluir, modificar recursos computacionais a hora que ele achar necessário, sem avisar ninguém com antecedência. O segundo é amplo acesso à rede. Ou seja, o provedor disponibiliza uma API pela internet, onde o usuário pode acessar e administrar os seus recursos de qualquer dispositivo, pode ser um PC, um smartphone ou um tablet. Pagamento pelo uso. O terceiro princípio fundamental da nuvem da AWS é que o usuário paga apenas pelo recurso que ele utilizou e no período que ele utilizou. Ao contrário de outros serviços, onde você tem um contrato com período fixo e multas de rescisão. Na AWS, você paga, por exemplo, se utilizar uma instância com 256 GB de memória por 1 hora, você vai pagar apenas esse período, assim como você paga água ou energia elétrica. Dessa forma, você pode customizar os seus custos conforme a sua necessidade. Elasticidade rápida. O quarto e o mais incrível princípio, na minha opinião, é o que podemos criar ambientes elásticos que se adaptem à nossa necessidade, onde podemos aumentar e diminuir recursos conforme a demanda. Podemos configurar o sistema para criar servidores automaticamente conforme a quantidade de usuários ou, por exemplo, se o processador chegar a 80%. Esse recurso é muito utilizado pelos e-commerces nas épocas de movimento, por exemplo, em época de Natal ou Black Friday, ou pelas empresas que querem reduzir os custos com TI. O quinto princípio é segurança compartilhada. E esse princípio ele é muito importante porque ele tira uma carga enorme das nossas costas. Toda a segurança referente a data center, segurança de hardware, tudo isso é responsabilidade da AWS. Desde o firewall do data center, controle de acesso, rede lógica, rede elétrica, tudo isso é responsabilidade deles.
Para nós profissionais de TI, basta nos preocuparmos com a segurança dos sistemas operacionais das nossas instâncias e das nossas aplicações. E para isso, a AWS oferece várias ferramentas para nos ajudar. Essa característica facilita muito a nossa vida, porque assim podemos nos preocupar com o que realmente importa, que é configurar ambientes que nos tragam resultados. As empresas que prezam pela qualidade de serviço já sabem que a computação em nuvem proporciona resultados muito melhores e com custos absurdamente mais baixos. E por isso existem tantas oportunidades para profissionais com conhecimento em AWS. Dá uma olhada em algumas dessas oportunidades. Em uma pesquisa rápida que eu fiz no LinkedIn, eu encontrei mais de 640 oportunidades para profissionais especializados em AWS. Aqui você pode ver que são várias empresas conhecidas no mercado e essas vagas vêm crescendo a cada ano, então você pode ver que oportunidade é o que não falta. São mais de 640 vagas em todo o Brasil para profissionais com especialistas em AWS. Então veja o que disse o Rafael sobre o que mudou na vida dele trabalhar com computação em nuvem. Eu era o único desenvolvedor de uma empresa e eu também acabava cuidando da parte de sustentação do código que eu fazia, manutenção, se cair eles me ligavam. E depois de um tempo, como eu não tinha experiência nenhuma em fazer isso começou a virar um problema muito sério para mim porque eu não tinha mais tempo de desenvolver. E depois que eu comecei a utilizar tudo como serviço na Amazon, como por exemplo o DynamoDB, o Lambda, Kinesis, o RDS, que salvou bastante a minha vida, eu pude voltar a pensar em desenvolvimento, eu pude voltar a pensar em como resolver todas as regras de negócio e principalmente eu consegui com que os vendedores da empresa ficassem muito mais seguros de que o software estava de pé, principalmente para vender para o cliente ou então um cliente que já estava na nossa carteira, ele sabia que o software ia sempre estar de pé e sempre disponível quando ele precisasse. A infraestrutura da AWS é dividida em regiões, que são esses pontos laranjas aí no mapa. Uma região é um conjunto de zonas de disponibilidade. Zona de disponibilidade é um data center com rede elétrica, lógica, toda a infraestrutura totalmente independente. Com isso conseguimos manter a alta disponibilidade dos nossos serviços, dividindo a carga em diferentes zonas. Cada região tem um valor diferenciado para cada serviço. Por exemplo, um armazenamento na região da Virgínia tem um valor, e em São Paulo tem um outro valor. E também nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Bom, essa é a console da Amazon. Quando você cria sua conta, essa é a primeira tela que você vê. Aqui os serviços são divididos em categorias. Então agora eu vou falar dos principais serviços. Então vamos lá. O EC2 é um dos serviços mais utilizados dentro da AWS. É onde criamos e gerenciamos as instâncias. Para quem não sabe, instâncias são servidores, máquinas virtuais, onde a gente instala os nossos serviços. Tem vários tipos de configurações de instâncias. Você escolhe com diferente quantidade de memória, vCPU e discos. Os discos você escolhe o tamanho que você precisa ali na hora. Quando você cria uma instância, em menos de 5 minutos a máquina já está acessível para você utilizar. E você pode escolher qual sistema operacional você quer utilizar. Se você quer utilizar Windows ou Linux. Outra coisa muito legal é que parceiros da Amazon disponibilizam imagens já com aplicações rodando. Por exemplo, se você quer instalar uma instância com WordPress, você não precisa criar essa instância com Linux, instalar Apache, instalar todas as dependências, colocar o WordPress. Você já utiliza uma imagem disponibilizada no Marketplace com o WordPress rodando, funcionando. Então você, na hora de criar essa instância, escolhe essa imagem e já vai ter o WordPress funcionando. O outro serviço é o S3. O S3 é o serviço de armazenamento de objetos da AWS. Para armazenar imagens, vídeos, ele é muito utilizado para armazenamento de backups, backups de acesso rápido. Dentro do S3 você consegue criar também site estático com código HTML. Por exemplo, essa página que você está vendo esse vídeo agora, ela está armazenada no S3. Eu simplesmente peguei o código HTML, coloquei ele dentro de um bucket S3, configurei ele para site estático e aqui está. Eu não preciso gerenciar nenhuma instância para isso. No S3 você pode replicar também os seus dados entre regiões. Então isso garante a disponibilidade enorme dos seus arquivos, porque o arquivo que está na região da Virgínia você consegue replicar ele em São Paulo. Um objeto dentro do S3 pode ter até 5 TB de tamanho. A durabilidade e a disponibilidade do serviço de S3 é muito grande, então fica praticamente impossível você perder algum arquivo dentro da plataforma do S3. RDS
RDS é o serviço de banco de dados relacional da AWS. Hoje está disponível na AWS o MariaDB, MySQL, Postgres, o Aurora, que é um banco de dados da AWS, é um banco de dados muito rápido e mais barato do que os outros, o SQL Server da Microsoft e o Oracle. O RDS é muito fácil de ser administrado. Você não se incomoda mais com o sistema operacional, toda a gerência da aplicação é feita pela AWS, inclusive as correções de segurança. Outra coisa muito simples no RDS é você escalar o seu banco de dados. Por exemplo, a sua aplicação utiliza um banco de dados que requer 4 GB de memória e daqui a 6 meses a sua aplicação triplicou o número de acessos e você está precisando de uma máquina mais potente, uma instância mais potente para gerenciar isso. É muito simples de você aumentar a configuração dessa instância do RDS. Você não precisa mais se preocupar com rotinas de backup, porque no RDS você agenda esses backups conforme a sua necessidade. E agora eu vou falar do CloudFormation. CloudFormation é a sua infraestrutura toda como código. Você pode programar toda a sua infraestrutura, as instâncias, os buckets, o load balance, contas. Você consegue programar tudo isso aí em código e simplesmente rodar esse código e criar toda a sua infraestrutura. Tudo isso é feito numa linguagem JSON, ou até mesmo depois que você criou toda a sua infraestrutura, você já tem tudo pronto, você fez pela interface web, criou suas instâncias, seu load balance. Depois disso tudo criado, você pode criar um script em CloudFormation dessa infraestrutura e rodar ela numa outra região, para você replicar toda essa estrutura em uma outra região, por exemplo. Vamos ver agora a estrutura que um aluno meu montou na AWS, que fez com que ele parasse de perder clientes que estavam insatisfeitos com a indisponibilidade do seu sistema e tornou a empresa dele mais bem conceituada e mais disponível com a sua aplicação. Antes mesmo dele acabar o programa de especialização na AWS, ele já tinha conseguido montar esse ambiente. O ambiente que ele montou é um ambiente bem simples, mas muito eficiente. Ele criou 2 servidores, isso aqui é só o núcleo do ambiente, tem banco de dados e outros recursos, mas o principal ele criou 2 servidores, onde esses 2 servidores respondem por um balanceador de carga. Eu já tenho esse balanceador de carga aqui criado, vou mostrar para você. Isso aqui na aula 3 a gente vai fazer passo a passo como criar esse ambiente. Eu vou pegar o link do balanceador de carga, vou abrir uma nova guia, você vai ver como ele funciona. Por exemplo, na primeira vez que acessa, ele cai no servidor 1. Quando a gente atualiza a página, ele vai para o servidor 2. E assim ele fica mudando. O porquê que isso aqui é tão eficiente? Porque esses dois servidores estão em zonas de disponibilidade diferentes. Isso aqui significa o quê? Data center diferente. Eles estão totalmente separados. Então, caso tenha algum problema em um dos data centers, um dos servidores desse vai cair, só que a aplicação dele não para de jeito nenhum. E se por acaso der algum problema no sistema operacional dessa instância, também a aplicação dele não para de jeito nenhum. Então, eu vou ficar atualizando aqui. Agora eu vou desligar uma dessas máquinas, uma dessas instâncias. Você vai ver que ela já está parando, o servidor 2. Ele está parando. O servidor 2 já desligou, então agora eu vou aqui, volto lá no balanceador de carga, atualizo a página e você pode ver que o servidor 2 não carrega mais, mas em nenhum momento a minha aplicação está fora. Isso aqui no ambiente de produção seria a mesma interface, o mesmo software, né? O mesmo sistema nos 2 servidores. Aqui eu coloquei diferente para vocês entenderem qual era o servidor 1 e qual era o servidor 2. Mas se eu atualizar essa página, em nenhum momento a minha aplicação saiu do ar. Se eu ligar novamente, você vai ver que assim que ele ligar, vai voltar a responder no meu load balance e a minha aplicação volta ao normal sem ter queda em nenhum momento. Então você pode ver, o meu servidor 2, a minha instância já subiu. A gente vai voltar no balanceador de carga, eu vou atualizar a página. Você vai ver que ele voltou a funcionar normalmente. Então isso aqui para uma manutenção que você precisa fazer nos seus servidores é muito importante. E foi uma solução que ele arrumou para resolver o problema de queda da aplicação dele.
Isso aqui ele conseguiu fazer até mesmo antes de acabar o programa de especialização em AWS. No meio do curso ele já tinha conseguido fazer essa estrutura, já tinha colocado ela em produção e hoje ele resolveu um grande problema da empresa. Uma outra solução que ele está utilizando é a solução de backup. Ele utiliza hoje a mesma solução que eu utilizo para diversos clientes. É uma solução muito rápida de ser aplicada e muito lucrativa. Ele utiliza o serviço de S3, que é o armazenamento de objetos da Amazon. Só que como o meu tempo aqui nessa aula é curto, eu criei uma aula extra ensinando passo a passo como você fazer backup, como montar uma solução de backup na nuvem da AWS, que você já pode hoje mesmo começar a vender para os seus clientes ou implantar na empresa que você trabalha. Então se você quer assistir essa aula extra, manda um WhatsApp para o número que está aqui embaixo desse vídeo, com o seu nome, que eu vou enviar o link para você assistir essa aula extra. Olha o que ele me falou em um bate-papo que tivemos. A gente tinha um sistema na nuvem que volta e meia nós deixávamos os clientes na mão justamente por os servidores caírem e não ter como acessar o sistema, né? Quando começou a dar muito problema e os clientes começaram a reclamar, né? A gente teve que ir atrás de uma alternativa que resolvesse isso. Com o treinamento da Cloud, a gente começou a ver que a AWS não era o que pintavam, o que o pessoal falava, né? Que era muito caro, que era difícil, né? Justamente pelo contrário, a gente começou a ver que a AWS era muito mais fácil de contratar recursos, de criar o cenário que a gente precisava, montar a estrutura, né? Hoje a gente tem um ambiente mais escalável, né? Com redundância, fácil de contratar recurso, né? Tem uma flexibilidade muito maior em termos de resolver qualquer eventual problema. Os primeiros 10 dias do mês, por exemplo, são mais... As lojas usam muito mais o sistema, né? A gente consegue resolver isso de maneira fácil, né? E tendo bem mais segurança que tinha antes. Eu não tinha experiência na AWS, ninguém aqui dentro da empresa conhecia como funcionava, né? Então, eu comecei a pesquisar treinamentos que passassem informar, que a gente pudesse capacitar melhor para poder fazer essa migração e conhecer a AWS, né? Daí que veio a Cloud de treinamento. Foi uma experiência bem bacana, o pessoal é muito atencioso, eles não têm hora, ajudaram na migração, ajudaram a montar o ambiente, tiraram dúvida no que foi necessário, né? Eles são uma empresa bem profissional mesmo, que eu indico com certeza. Eu gostei bastante, né? Ajudou muito, foi um aprendizado, digamos assim, até que fácil, né? Porque eu não conhecia nada da AWS e foi bem tranquilo. Ele abriu novas visões, né? Conheci uma baita ferramenta que é o serviço da AWS, né? Tenho como usar para mim mesmo. Hoje eu uso a AWS, né, particular para fazer backups de coisa que antes eu nem tinha outras ferramentas, mas que ajudou bastante. Eu recomendo com certeza. Parabéns! A partir de hoje você faz parte de um grupo seleto de profissionais que está saindo na frente e aproveitando as oportunidades que o mercado de computação em nuvem está proporcionando aqui no Brasil. Ao contrário de outras pessoas que pensam que a computação em nuvem é coisa do futuro. Você lembra que no vídeo anterior eu falei de um grande erro que eu cometi quando eu comecei a trabalhar com computação em nuvem? Que eu esperei a necessidade de bater a minha porta para ir atrás de informação? Pois é, eu percebi que muitas pessoas cometem o mesmo erro. Mas às vezes é por necessidade, por não terem as ferramentas certas para que possam se dedicar ao que realmente traz resultado. E essas ferramentas são os materiais de estudos e de especialização que são muito escassos aqui no Brasil. E é por isso que eu me dedico a compartilhar esse conteúdo. Eu lembro de um dia que um aluno me perguntou por que eu compartilho essas informações. Por que eu não fico com essa informação só para mim, já que eu posso cobrar valores altíssimos pelas minhas consultorias? Essa pergunta é muito interessante, principalmente no mercado de TI. Porque muitas pessoas acham que tem vantagem escondendo informações. Mas eu acredito que se cada um compartilhar o conhecimento e fizer a diferença na vida de outra pessoa, todos ganham. E com isso contribuímos para um mundo melhor. Nessa série eu vou apresentar apenas uma introdução do que é a AWS e como você pode alavancar a sua carreira com essa plataforma incrível de computação em nuvem.
Mas para aqueles que querem se tornar realmente ninjas em AWS, eu criei um programa de especialização mais intenso, mais detalhado, que ensina passo a passo como se tornar um especialista no assunto. E eu vou dar mais detalhes desse programa mais na frente. Muitas pessoas me dizem que não tem tempo para aprender AWS, mas perdem horas, dias ou até semanas perdendo tempo com coisas que poderiam ser feitas em alguns minutos. Então agora, role a página aqui para baixo, deixe sua opinião, me diga o que você está achando dessa série, o que você achou desse vídeo, as suas dúvidas. A sua opinião é muito importante para que eu possa gerar um conteúdo que realmente seja relevante para você. Se você tem algum amigo que possa se interessar por esse assunto, compartilhe essa página com ele, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer por isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.